bem-vindos a mais um Na Mesa com a Paty, esse podcast que Deus colocou no nosso coração, onde as pessoas vêm aqui para compartilhar experiências, pérolas que produziram após situações difíceis, momentos difíceis. Então, sejam bem-vindos. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, que além de uma amiga muito querida, é a minha cunhada. Eu chamei as cunhadas para participar primeiro. Deise, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar. Já tô nervosa, gente, mas eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando nossas histórias. A gente compartilha nós sozinho no secreto, né? Chora juntas. E agora é para vocês conhecerem a nossa história. Isso é bênção. Obrigada, Paty, pelo convite. Eu agradeço muito, porque não é fácil a gente falar das nossas dores, né? Mesmo que a gente tenha produzido uma pérola linda, Verdade. não é fácil revisitar um momento de dor. Mas mesmo assim você topou e veio. E eu creio que vai impactar a vida de muitas mulheres. Amém. Eu creio que Deus vai usar hoje essa história para falar com muitas mulheres, eu tenho certeza. Assim como falou comigo, assim como mudou a minha vida e logo depois eu precisei muito da sua força. A gente vai falar disso. Sim. Mas eu tenho certeza que essa sua força que você viveu pode fortalecer você aí em casa, que talvez tenha passado por uma situação parecida. Então, hoje, o tema da nossa pérola, eu vou deixar... Eu não perguntei pra ela. Eu falei, olha, Deise, eu quero que você venha compartilhar uma pérola com a gente. Mas eu não falei sobre o quê. Eu fiquei pensando quais delas, né? Porque ela tem muitas pérolas, né? Graças a Deus, a gente... Quando a gente tem muitas pérolas, gente, é porque a gente realmente conseguiu aprender e evoluir com as nossas lutas. Porque luta todo mundo tem. Tem algumas você não aprende nada, né? Exato. Outras você... Produz uma pérola. Então, se você tem mais de uma pérola, eu já fico feliz. Então, vai ser surpresa para vocês o tema e para mim também. Então, e eu lembrei de uma coisa, antes de você falar. Tá. Qual é o nosso tema? A Deise, ela também é uma ministra de louvor, cantora. Amém. Então, sigam ela no Instagram. A Fer vai colocar ali. Eu não sabia disso, a Fer me deu esse toque. Colocar o endereço dela no Insta. Vamos lá. Siga. E já vai compartilhando esse vídeo aqui para podermos realmente chegar à casa de muitas pessoas. Agora, se apresenta e depois conta pra gente qual vai ser o tema da nossa pérola de hoje. Vamos lá. Meu nome é Deise, sou casada com o irmão da Paty. A sua câmera é essa, ó. Essa aqui? Tá. Eu sou casada com o irmão da Paty, o Felipe Rocha, o irmão adotivo, uma pérola linda que produzimos também da adoção. E tenho 25 anos, somos casados há 6 anos, somos pais por 2 meses de um anjinho que está com o Papai do Céu. E essa é a minha história, por enquanto. Parece que é só isso, né? Sou filha de pastores, né? Sou filha de pastores. Só isso já dá uma baita pérola. Vários desafios como filha de pastores. Eu fiquei pensando, falei, qual pérola, Senhor? Porque tem a parte da filha, depois, antes de casar, depois de casado, depois se tornando pais. Eu fiquei, nossa, é muita história, mas sei que a que a gente vai compartilhar vai tocar o coração de vocês. E conta pra gente, qual é essa pérola de hoje? Eu escolhi falar sobre a pérola da confiança em Deus. Olha, isso aí. E da dependência nele. Aí eu fiquei pensando ontem, analisando, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com as meninas, compartilhe com a galera? E foi a de confiança em Deus mesmo. Porque todo o processo, desde que do meu nascimento até aqui, eu luto diariamente de aperfeiçoar essa pérola, sabe? Que eu gerei, assim, de confiar em Deus, essa dependência nele, assim. De aprender a depender nele. Não Exato. é fácil não, gente. Não. A Deise, ela entrou na minha vida faz 2 anos e meio, Deise. 2 anos e meio, você não vai fazer outubro, Eu não consigo me lembrar quando eles não estavam. É muito interessante, né? Como que Deus faz. Eu não consigo me lembrar sem o Felipe de irmão. Deus, ele une de uma forma mesmo que parece que a gente se conhece a vida inteira.
né? E assim, um olhar, ela já sabe quando eu tô bem. Às vezes a mensagem no WhatsApp, tudo bem, tudo. Não, você não tá bem. Não, gente, jeito de falar muda. Eu falei tudo no WhatsApp. Então, Exato. é muito lindo, assim, ver o que Deus faz, o que Deus verdade. constrói, né? É verdade, quem é. E me conta, por onde você quer começar? Você que manda. Vamos lá. Eu vou começar resumindo um pouco, né? Desde que eu casei. E filha de pastores, vários desafios. Aquele desafio de você ter sua experiência com Deus. E eu tive esse processo todo na minha adolescência. Conheci o Felipe através da música também, ele tocando, ele nem ministrava louvor, né? Ele tocando. Era baterista, Ele era gente. baterista, Ela gente. gamou no E aí eu baterista. falei, ai, será? Aí eu peguei, a gente continuou conversando, a gente começou a namorar. O Felipe tem uma falta de paternidade. Futuramente vocês vão conhecer a história dele. Tinha, né? Agora tá Tinha, sobrando pai. isso, tinha uma falta de paternidade. E nisso acabou resultando no nosso relacionamento, um relacionamento muito tóxico, muito abusivo. Então, tanto dele, tanto da minha parte. E nesse processo, até a gente ter um encontro verdadeiro assim com o Senhor, a gente depois passou por um discipulado, passou por um acompanhamento. Depois noivamos e casamos. E aí entra a pérola que começa a despertar de eu produzir. Quando casamos, em outubro de 2017, em janeiro, passou 2 meses, em janeiro de 2018, o Felipe foi acidentado. Nesse acidente foi um marco muito assim na minha vida, porque ele estava trocando pneu, a gente estava voltando da igreja, né? A gente estava voltando da igreja, a gente combinou de, vamos comer ali e tal. A gente adorava, a gente ama sair, gente, até hoje, assim. A gente é uma família que ama sair. Sim, amamos. Comer, tudo Comer, rolê. então. Esse povo não bebe, eles que come, gente. Aí a gente falou, vamos fazer um rolê depois do culto, né? E aí o pneu estourou. Aí ele foi trocar o pneu do carro e aí ele foi atropelado por uma van. Eu tinha acabado de sair do local no momento. E aí meu pai estava aguardando a gente no lugar que a gente ia comer. Eu falei com meu pai, pai, sabe quando acho que o Espírito Santo estava incomodando? E aí eu falei, pai, aconteceu alguma coisa com o Felipe. Eu não tô sentindo paz, a gente tem que voltar onde eu deixei ele lá, trocando pneu. E meu pai falou, calma, filho. Eu falei, não, pai, vamos voltar lá, porque eu acho que aconteceu alguma coisa. Aí meu pai pegou e falou assim, então tá, peraí, deixa eu pagar a conta aqui. Ele já tava comendo, gente, ele não esperou o Felipe. Vou pagar a conta aqui rapidinho e a gente volta lá. Eu falei, tá bom. Aí a gente voltou. Aí a gente voltou lá, na hora que entrou na avenida, assim, a gente já viu um monte de carro de polícia. A gente já viu várias ambulâncias. E aí bateu um desespero dentro de mim. E aí eu nem começo a história, já quero ficar emocionada. Porque na hora que eu vi as ambulâncias, sabe, tipo, passou na minha cabeça, Senhor, acabei de casar. 2 meses de lua de O mel. que aconteceu com o Felipe? Eu falei, Senhor, o que aconteceu com ele? E aí, na hora, gente, não passava na minha cabeça que era um acidente. Por mais que eu vi, o carro tava batido lá, tava tudo lá. E eu falava, Senhor, o que será que aconteceu aqui? Será que assaltaram o Felipe? E aí atiraram nele? Gente, vou precisar. Assaltaram o Felipe. Será que levaram ele? O que aconteceu? Passou 1000 coisas na minha cabeça. Aí, na hora que eu cheguei, assim, perto do carro dele, ele já não estava ali, ele estava com o primo dele também, o primo dele já não estava ali, ele estava com a ambulância fechada. E não deixavam a gente entrar. Eu falei, pronto, gente, morreu. Perdi meu marido. E aí, nesse processo, eu falei, gente, deixa eu entrar, eu preciso ver ele, preciso ver ele, preciso ver ele. Eles deixaram entrar, a gente foi encaminhado para o hospital. O Felipe não estava recordando nada, tipo assim, quem é eu? O que eu tava... Qual que é o meu nome? Sabe? Nossa. Como se tivesse tido uma amnésia, assim. Felipe, o que aconteceu? Não sei, o que tá acontecendo? E esse processo. E aí, quando a gente chegou no hospital, os médicos começaram a fazer uma bateria de exame e viram já que o tronco dele já estava, do fêmur dele, o quadril dele estava meio desalinhado e ele estava mesmo bem assim na maca, né? Fizeram uma bateria de exame e viram que ele tinha fraturado o fêmur, na cabeça do fêmur.
E aí, eu não tinha entendimento muito o que era. Eu falei, ai, tudo bem, vamos fazer cirurgia? O que a gente vai fazer, gente? Já, tipo... Salva ele, salva salva ele, ele, por vai favor. embora, pra gente ir embora pra casa, acabar esse pesadelo. E aí, começa a produzir a pérola da confiança em Deus, que eu tinha que entender que ele estava no controle. Que ele já tinha livrado ele daquele acidente. E eu, como esposa, assim, gente, foi desesperador. Vocês não têm noção. E a gente sempre acha que a gente confia... eu confio cegamente em Exato. Deus, né? Nossa, olha como que eu sou evoluída. Mas quando a Exato. gente passa numa situação dessa, É. em que a única coisa que a gente tem na vida é confiar em Deus, Sim. aí é um que são elas. processo Né? difícil, gente, para você gerar essa confiança, porque você vai querer começar a fazer com as suas próprias mãos. Porque como eu vou confiar? Como eu sei que ele está no controle? Aí você começa, não, peraí, Deus, eu sei que você está no controle, peraí, deixa eu fazer com o meu jeito. Aí a gente começa. Aí onde entra eu querendo fazer do meu jeito, que depois que eles fizeram a bateria de exame e marcaram a cirurgia do Felipe, primeiramente eles tentou colocar no lugar, né, o fêmur várias vezes, não conseguiram. E aquela cena de agonia. E tentaram colocar o fêmur dele no lugar. E eu vendo toda aquela cena, e eu já falei, Senhor, a gente, no momento de desespero, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Pelo amor de Deus, tira a gente dessa situação. Já quer entrar na questão de fazer promessa, né? É. Faço promessa, vou barganhar. Não adianta. É para passar, é para gerar uma pérola, é para gerar uma pérola. Não tem o que fazer. E aí, nisso, pra gente adiantar, assim, pegamos e o médico chegou com... Ele já tava... Deram um soro lá pra ele, ele dormiu. Aí o médico chegou pra mim, minha mãe tava em viagem, minha sogra, ela morava em outra cidade, ela tava vindo pra Ribeirão me encontrar, até darem a notícia com ela, acalmar ela pra ela vir pra cá. Deram um laudo pra mim de que ele tinha tido traumatismo craniano, e que ele tinha tido uma luxação no braço e a fratura no fêmur. Gente, e eu tive um acidente quando era criança também, que deu um gatilho dentro de mim do traumatismo craniano que a minha irmã teve. Alguns meses ela perdeu a memória e, gente, E você falei, perdeu pronto. pessoas da sua família nesse acidente. Pessoas da minha família. Na hora despertou um gatilho dentro de mim. Eu falei, meu marido vai esquecer de todo mundo, de todos. 2 meses de casado. Novíssimo, porque eu casei com 19, gente. Casei com 19. Então, assim, eu falei, meu criança, Deus. gente. Eu tenho um de 18, eu fico pensando ele casando. Ano que vem, tipo... eu casei com 17. Pensa, ele casou ano passado. Não sabe fazer nada. Exatamente, descobri na vida. A mãe sempre acha que não sabe fazer nada. Tive que descobrir a vida. 19 anos casadinha. Aí, eles pegaram, depois fizeram mais baterias de exame, descartaram o traumatismo craniano, graças a Deus. Só que ficou a luxação, passou por cirurgia, ficou umas 7 horas de cirurgia, colocaram 2 placas, 7 parafusos no fêmur dele. Uma recuperação tranquila, Aí né? aí eu falei, tudo bem, teve a cirurgia, gente, legal, glória a Deus, o senhor livrou a gente, amém e tal. Só que aí o médico chegou e falou, agora tem um depois, né, do acidente. Então agora você vai precisar cuidar dele, ele não pode pôr o pé no chão. Ele vai ter que ficar deitado, ele vai ter que comer na cama. Por quanto tempo ele ia ter que ficar assim? Ele era para ele ficar uns 8 meses a 1 ano. Assim, até ele começar a movimentar a perna. E aí eu falei, Senhor, eu morava num ano sem pôr o pé no chão. Gente, como assim? Não, e quem vai sustentar a minha casa? Nossa, ainda tem esse detalhe. Quem vai sustentar a minha casa? Eu morava num lugar que eu morava no último. E tinha 4 lances de escadas. Não tinha elevador. Não tinha elevador. Aí eu falei, meu pai. Sem chance. Falei, Senhor. E aí, nisso, Paty, a gente... aí na hora ligando pra minha mãe, pro meu pai, aí eu falei, Senhor, por que isso tá acontecendo com a gente e tal? Só que tinha algo para ser produzido ali. E nesse pós, não tinha como a gente ir para nossa casa, fomos para casa dos meus pais, porque ali tinha elevador, era perto também do posto de saúde que a gente conseguiu os remédios, porque durante alguns meses ele tomou anticoagulante para não atrofiar a perna, porque ele ficava muito deitado. Então, era injeção todo dia, remédio todo dia. Então, assim, nesse período também, eu não queria, como mulher recém-casada, abrir mão do nosso apartamento tudo arrumadinho. E eu falava, amor, eu vou fazer o que for necessário,
vou trabalhar, eu vou trabalhar em 3 empregos, o que for necessário manter. para manter a nossa casinha lá, porque eu não quero abrir mão. Aí, nesse processo, meus pais me ajudando, o Felipe é bem, bem alto, gente, assim. Meus pais me ajudando a carregar. Foi um processo de casamento também, que eu e o Felipe, ele tinha que ir no banheiro, e eu tinha aquele orgulho do homem, Nossa, sabe? Imagina só, né? Porque começo de casar, vocês estavam em lua de mel Sim, ainda. sim, não deu pra Não tem nem aproveitar, toda né? essa intimidade ainda, né? Exato. Ele fazia... Ainda mais às namoro vezes, de crente, né? total, né? Que você vai ter intimidade mesmo, assim, depois. Vai conhecendo, né, depois, assim. E ele fazia as necessidades físicas, tudo, e eu tinha que ajudar, eu tinha que limpar, eu tinha que dar banho. Gente, esse processo, Felipe, foi, sabe, chorando. E eu Fora que ele vendo... não tava feliz, né? Não. Conhecendo bem meu irmão. Não, nem um pouco. Ele entrou num processo de depressão. Então, nossa, e eu como esposa, vendo tudo isso, e aí entra eu querendo fazer tudo com a minha mão. Falei, não, a gente tá nessa situação, amém, livramento, glória a Deus, acabou, mas eu vou trabalhar, eu vou ajudar nisso aqui, eu vou fazer naquilo ali. E era pra mim, assim, deixar o Senhor trabalhar, sabe? Que ele tava produzindo algo no Felipe e em mim. Deus queria que você confiasse nele. Total. Não tentasse resolver Não. o insolúvel. Ali, suporte o processo, gera o que você precisa gerar, porque tem algo para vocês gerar dentro do coração de vocês, para vocês mudarem, para vocês... Porque também com meus pais ali, também o processo que a gente casou foi muito rápido. Precisava de uma cura também, sabe, do meus pais, com o Felipe... Gente, assim, Deus gerou muita coisa na gente nesse processo. Muita coisa, assim, no casamento. Porque lembra que eu falei do relacionamento que nós tivemos quando nós estávamos namorando? E quando casamos, veio tudo à tona. Você começa a conviver muito com a pessoa. E ainda mais com o processo de acidente. Aí foi um processo de cura, assim, extensivão, sabe? Aí, nisso, gente, foi gerado um processo, assim... Foi gerada uma cura, na verdade, dentro de mim como esposa, como ali um amor diferente que o Senhor deu para nós, sabe? Para mim, para o Felipe, não um amor do namoro, nem um amor, foi um amor diferente. O Senhor foi fazendo dia após dia, assim. Eu falo que o amor verdadeiro, na verdade, do casal, ele não vem na paixão, bom, né? e na beleza, exato, naquele negócio do namoro. Não tem como. O amor mesmo, ele é uma decisão. Sim. E ele é construído com exato, as lutas, gente. Se ele não for permeado de pérolas, o casamento não vai durar. É verdade. Não vai. Por isso que a gente fala que o casal que não briga, né, nunca briga na vida, ele vai ter um problema. Porque se você não briga, não tem atrito, não tem pérola. Como você vai se descobrir uma nova faceta de vocês, de você, não tem, né? Como se encaixar. Exato. E aí, esse processo, assim, que a gente viveu do acidente, foi um processo que, até ele andar, até ele se recuperar, a gente precisava confiar que o Senhor estava no controle, sabe? Então, dia após dia, era uma recuperação lenta. Porque tinha vezes que ele falava, não, amor, amanhã, eu tenho certeza que amanhã eu vou andar. Ele estava totalmente confiante em Deus. E eu, assim, eu já olhando toda a situação, gente, que já estava tudo fora do controle. E eu falava, tá bom, Felipe, mas calma. Tipo, eu não estava tão confiante assim em Deus, sabe? E ele me mostrava uma melhora, assim. Gente, em 4 meses o Felipe foi pro andador. Nossa, era pra ficar um ano. Era pra ficar quase um ano. Em 4 meses ele foi pro andador. E aí ele falou, amor, a gente vai pra casa. Porque ele tava muito confiante em Deus. Gente, essa confiança dele gerou essa pérola de confiança em Deus, em mim. Porque ele falou, amor, a gente vai pra nossa casa. Graças a Deus, o Senhor me deu graça pra mim manter o nosso apartamentozinho ali. E eu sei que hoje, eu sei que não foi por mim. Eu sei que foi Deus que me permitiu que a gente mantesse aquele apartamento. Hoje eu entendo, gente, que nada do que eu faço vai mudar o que o Senhor quer gerar na gente. Nada do que eu faço muda o processo que eu preciso enfrentar. E nunca é pela força do nosso braço. Exato. Né? Quando a gente fala em confiança em Deus, e essa é uma pérola muito poderosa, Daisy. Porque é uma pérola que ela nunca está pronta.
É gerado isso sempre. Por isso que eu falo que eu lapido ela sempre. Exato, porque assim, quando você terminar de lapidar ela, eu creio que o Senhor já vai te levar. Que é assim, quando eu terminar, Deus vai me levar. Porque todos os dias, é muito de decisão, todos os dias a gente vai ter a oportunidade de descansar e confiar no Senhor e ou de querer fazer com as nossas próprias mãos, Exato. com a nossa própria força. É verdade. E quando Deus fala que o fardo dele é leve para quem confia e descansa. Para quem fica desesperado tentando resolver sozinho, não é nada leve. Exatamente. Porque eu creio que parte desse processo deve ter sido muito pesado para você. Muito, muito. Né? Ainda mais a gente como mulher quer ser forte o tempo todo. Nossa. Você não podia desabar ali, né? Não, ele já tava num processo de depressão, falando, se eu desabar, eu não posso ser forte, preciso ser forte. E é assim mesmo. E nisso, Paty, a gente... depois que ele começou a andar, voltamos pro nosso apartamento. Na verdade, ele tava de andador, voltamos pro nosso apartamento. E ele falou assim, ó... eu fui sair pra trabalhar, ele falou assim, ó... Quando você voltar, eu vou estar andando. Eu falei, Felipe, aí eu ri, né, gente? Quem me conhece. Eu falei assim, tá bom, amor, tá bom. Tá ok. Aí ele pegou e falou... Vou discutir, né? Não, tá. Gente, não tinha condição. Era 4, 5 meses pra ele... Não tinha... Aí, a confiança em Deus, né? Tipo... Você confiou em Deus? Ótimo. Não, tá bom, amor. Ele falou, eu tô falando sério. Eu vou andar. Quando você voltar a trabalho, eu vou estar andando. Eu falei, tá bom. Aí eu fui trabalhar. Na hora que eu voltei, gente, esse menino dobrou o andador. Tava limpando casa. Literalmente, passando pano em casa. Depois de gente, 4, 5 meses? Eu e ele choramos. E aí ele começou a falar pra mim, falou, amor... Aí ele começou a declarar, né? Obrigada por tudo que você fez por mim. Eu te enxergo uma mulher assim, assada. E eu olhando assim, parecia que era Deus falando pra mim, sabe? Assim, obrigado pela sua perseverança. Você não abrir mão da gente, desse processo. Porque tanto em você e tanto em mim gerou coisas boas. A gente não faz querendo... reconhecimento, Não. Mas é tão bom quando gente. A minha linguagem é palavra de afirmação, Sim. né? Então isso já ajudou muito, tipo, foi top pra mim. E aí, nesse processo de confiança, depois o Felipe se recuperou, vivemos várias coisas legais pra nossa vida, como casal, vários processos legais, assim, que eu tinha um novo olhar, sabe? Para situações, às vezes, que vinham até nós. Aí, Deus começou a gerar algumas canções no Felipe, nesses processos da pandemia. Na pandemia, fomos mandados embora do nosso trabalho, tanto ele, tanto eu. Aí vem a confiança de Deus novamente, né? É igual a Paty falou. Novamente, nunca tá pronto. Nunca acaba. E perdemos nossos empregos e Deus começou a gerar algumas canções no coração do Felipe. E percebe, Deizinha, que assim, são tipos de confiança diferentes. Sim. Por quê? Porque a primeira é uma confiança que só sobra a Deus mesmo. Quando a gente fala de saúde, de acidente, você não tem muita opção, né? Então, ou você tem fé ou você tem fé. Não tô dizendo que é mais fácil, de maneira alguma. Mas, assim, as situações que eu passei na minha vida, com os meninos, comigo, de saúde, o primeiro passo é você olhar para Deus. Exato. Porque o que você vai fazer com saúde? Não tem o que fazer. Uhum. Mas quando a gente fala de um emprego, por exemplo... É um pouco diferente, né? Porque aí mexe no nosso mundo material, né? Sim, e a gente tenta, né? Aquela segurança ali, né? Exatamente. E isso pode, muitas vezes, gerar até uma revolta, né? Porque você fala assim, peraí, mas por quê? Eu não merecia. E a gente entrar num ciclo de vitimismo é muito fácil. Exatamente. Você falar assim, ai, coitadinho de mim, olha o que eu passei agora de novo. De novo eu vou ter que passar isso aqui. Ai, Senhor. Aí de começa novo a revirar um processo? volta. Pra quê? Outro processo? Eu não preciso de outro processo, né? A gente ainda ousa falar isso. Exato. O que é isso? Eu virei o fórum aqui, só tem processo na minha vida. Exatamente. Ai, gente, nisso... A gente pegou e o Senhor gerando canções no coração do Felipe. Gente, assim... Nós nunca falamos sobre filhos, né? Assim, eu e o Felipe, a gente... legal, nós queremos ter filho, mas nunca fizemos um planejamento para isso.
A gente nunca tinha feito um planejamento. E o Senhor estava curando a paternidade do Felipe. Então, eu entendo também, porque nunca entramos nesse assunto, assim. E agora a sociedade tem que fazer um planejamento. Né? Exato. Você tem que ser assim. Não, guardar dinheiro. Não. É bem isso, construir uma casa, né? Porque assim, a gente, até falando como cristãos, né? A gente coloca todas as áreas da nossa vida na mão de Deus. Deus pode cuidar disso. Mais difícil é o dinheiro, mas coloca o dinheiro também. Consegue, mas na hora de ter filho, aí eu decido, Deus. A hora, o jeito certo. É verdade. Né? A gente não para pra pensar, né? A gente quer o controle sempre, né? Na nossa mão. É o tempo todo, a luta. Por isso que eu falei que a dependência, ela não... Esse processo de depender de Deus, ele não acaba. Não. Porque a gente entrega, daqui a pouco a gente tá tomando de volta. Senhor, você não tá fazendo direito, o Senhor não fala o plano todo, né? O que ele tem pra gente. Ele não nos deve satisfação, na verdade, né? Apesar da gente achar que deve. Ele não vai falar assim, ó, filha, você precisa gerar isso, isso e isso. Porque o nosso eu vai falar, eu tô bem, gente, eu tô curada. Então, assim, o Senhor sabe como nos pegar, sabe? A ferida certa de nos pegar, assim, Paty. Eu acredito nisso. E aí, nesse processo das canções, e aí foi um processo lindo também que o Senhor fez, que enviou um empresário maravilhoso, que é da nossa família, gente, por isso que eu tô puxando o saco. Competente. Então, maravilhoso, né? E enviou, né, o queridíssimo, o Ju. E o Felipe, ele tem um dom impressionante, né? As músicas dele. Até vou pedir, Fer, coloca o arroba do Felipe nessa hora aqui também pra nós. Lá, gente, a canção. E aí vocês já sigam ele também. Exato. Porque realmente são músicas, e são músicas que ele viveu pra escrever, sabe? Aí Deus inspirou ele verdadeiramente, não é que ele escreveu algo... Não, a gente tava dentro do ônibus, assim, nesse processo que a gente foi mandado embora. A gente tava dentro do ônibus, aí ele falou assim, amor, põe no bloco de nota, assim, vai amanhecer, tipo assim, o senhor vai fazer mais e tal. Aí eu colocava, depois ele pegava, separava um momento de oração e ele voltava, o que você acha? Olha aqui que o senhor, sabe, inspirado, assim, totalmente em Deus, assim, que Deus, e a confiança. Gente, o Felipe tem essa pérola fortíssima. Sim. E ele passa isso pra mim, porque a confiança em Deus, assim, que ele vai fazer, sabe? E nesse processo de gravação, aí a gente começou a gravar as canções. E aí eu fui lá, a gente se preparando e tal. Comecei a passar um pouquinho de mal, meio que a sogra, né? A sogra foi levar um bolo eu tava no escritório, trabalhando com a Paty. Ela tem um termômetro de identificação de gravidez. Eu tava trabalhando lá no escritório. Aí ela chegou com um bolinho, gente, assim, um bolo de prestígio, um de beijinho no alumínio. Ela adora, gente, esses bolos da sogra maravilhosos. É o bolo gelado. Nossa, o bolo gelado. Chegou, gente, e eu amava aquele bolo, né? Na hora que eu fui comer, me deu um revertrec na barriga, um negócio estranho. Aí ela falou, o termômetro. Pode fazer um teste. Falei, sogra, estamos na gravação, as coisas, tudo. Como não, assim? Não, acho que não. Aí pegou, gente. E aí eu fiz um teste. E eu já tava tendo, tipo assim, eu tava regulada. O meu ciclo menstrual tava regulado. Então, assim, eu fiz um teste e no mesmo mês eu já tinha estado nos dias, tudo. E fiz um teste, deu lá, positivo. E aí, na hora que eu vi aquele positivo, eu falei, não é possível, não. Não é possível, gente, como assim? Aí eu olhei, eu fiz um outro teste lá de 2 a 3 semanas, tal. Eu falei, ai, meu Deus, e na hora a gente vibrou, comemorou e tal. O Felipe, gente, assim... já tinha passado o processo da cura da paternidade, já estava curado, ele já vai, você doido pai, pra ser pai e tal, e aquela expectativa, tudo. Gente, foi um processo muito lindo. Foi. Nossa, muito ela ligando pra gente, contando, que eu vivi. Eu chorei. Minha mãe chorou, meu pai chorou. Ai, foi um processo muito lindo que eu vivi, assim, a expectativa, a felicidade de contar pra todo mundo, de estar ali fazendo planejamento já, e assim, o Senhor é bom e tal. E aí eu comecei, na outra semana eu tive um pequeno sangramento.
Só que, gente, eu tava tão assim com a pérola, eu acho que eu tava tão lapidada ali, que eu tava totalmente confiante em Deus. Eu tava muito. Entende, assim, que eu entendo que é as estações, sabe? Deus, algumas estações, Deus fortaleceu essa confiança em mim. Eu sei que até hoje o Senhor lapida essa pérola em mim, só que Já em outro nível. em outro nível. Eu precisei passar tudo que eu passei lá atrás, que eu contei pra vocês, pra estar hoje, assim, mesmo com sangramento, eu tava tendo, e ali eu fiz o beta, e o beta subiu, não como esperávamos, mas ele tinha subido. Subiu. E a confiança tava lá em cima, e eu tava totalmente assim, nossa, o Senhor vai fazer, eu vou testemunhar esse milagre, e vou e tal. E Nossa, cunhada, agora que eu pensei na data. foi. E hoje, assim, esse mês, né? A gente vai entrar no mês. Amanhã. Amanhã a gente entra no mês que eu devolvi nosso bebê pro Senhor, assim. Um ano. E aí, nisso, gente, eu tava muito confiante. Fomos para um congresso, eu e minhas cunhadas, todo mundo junto, e todo mundo não vai. Eu falei, gente, A a gente confiança. tava preocupada com ela. Tá. Porque ela tinha tido sangramento, Sim. né? Mas ela falou, não, tá tudo bem, eu vou. A gente falou, então vamos. Gente, eu tava totalmente confiante. Totalmente, assim. E aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Chegamos nesse congresso, nossa, ministrações poderosíssimas do Senhor. E gerando uma cura ali. E aí teve uma ministração específica, gente, que eu fechei meu coração, né? Só que eu entendi. Hoje eu entendo, Paty. Eu não sei se eu conversei com você sobre isso. Eu entendo daquela ministração. Dela falando da perda, dela devolver o bebê dela pro Senhor, assim. Eu entendi parte daquela ministração que o Senhor estava querendo falar para mim. Ela, olha que interessante, a Deise estava no processo, porque quando a gente chegou lá, era um congresso em Belo Horizonte, né? Foi. Então, quando a gente chegou, ela começou a ter muito sangramento, né? Eu corri com ela pro hospital, porque era um congresso de mulheres, mas o meu marido não deixou ir sozinho, né, gente? Ele foi de motorista. Ele foi de motorista. E ela passou mal, aí ele levou ela até o hospital comigo, né? Nós fomos. E a gente tava muito preocupado, porque, assim, pelo pouco de experiência nossa, a gente sabia que tinha algo errado, né? Sim. Que não tava tudo certo. E aí, mas vai continuar no congresso? Então vão continuar. E ela com dor, tal. Muita dor. E no muita sábado, porque isso foi na quinta-feira à noite. E aí no sábado teve uma ministração de uma pessoa que contou do aborto dela, tal. Mas assim, a gente não gostou daquela pérola. Porque eu tava nesse processo, né? Ninguém ficou feliz com a pérola. A gente falou, nossa, que ministração terrível, assim. Foi. Não, realmente, a pessoa deu uma viajada, assim, em alguns em aspectos. alguns aspectos, mas em nesse, partes, assim... realmente. E ela falava exatamente isso. Ela falava, assim, que ela tinha devolvido, passou um processo muito triste de agonia, e ela demonstrava, assim, a angústia dela, assim, nesse processo, mas que o Senhor depois restaurou e multiplicou e deu outros filhos para ela. Deu, sabe? O Senhor, assim, tipo, tô no controle, ali, falando. Então, assim, independente do que for acontecer. Você tá tendo sangramento, se perde, se vai aqui, não vai. Nesse processo, eu estou com você e eu tenho uma promessa sobre você. Eu lembro que você virou para mim e falou assim, esse bebê é uma promessa do Senhor e você vai viver. Se não agora, você ainda vai viver a promessa do Senhor. Gente, eu já tava assim, eu tava quebrando, eu chorava, mas eu chorava. E ela tem uma promessa mesmo, que onde ela vai, gente, levanta alguém e fala assim, olha, Deus vai te dar o bebê que você quer. Sim. E falou, mas gente, você também. Onde ela vai? Onde Essa semana passada ela foi num lugar. Nós fomos ministrar lá e levantou uma profeta. Em Garça, lá Foi. longe, levantou a pessoa e falou, olha, tem Exato. um nenê vindo, a gente estamos esperando esse nenê pra macetar ele, né? Voltamos de viagem, aí marquei a ultrassom, aí eu peguei e falei, já tava o tempo, né, que a gente deveria fazer a ultrassom, e eu não consegui data antes. Outra coisa também muito, muito legal de falar, eu não consegui data antes, eu só tinha conseguido naquela data. Eu entendi que eu precisava passar por todo esse processo. E eu no desespero, gente, que eu sou imediatista, né?
Então, Deise, pelo amor de Deus, vamos pagar um ultrassom antes. A gente dá um jeito. Ela, não. Tá marcado já. Se a data é tal, a data é tal. E tá tranquilo, morrendo. gente. Faz antes de viajar. Eu falei, não, gente, tá tudo ok. Tem que... E aí, nisso... Você entendeu o processo que você tinha que viver. No meio dele, mas eu entendi. Mas você entendeu. E por mais que você fala, né? Eu tava confiante e tal. Na verdade, eu percebo, Deise, um amadurecimento muito grande. Eu me lembro que na nossa volta, eu falei pro Fred, a Deise nunca mais vai ser a mesma. É verdade. Depois desse processo. Porque assim, você amadureceu muito. Porque você realmente falou assim, não, Deus... Eu tenho que passar por isso, eu vou passar. E você passou por todas as fases, assim, na intensidade. Então, quando você descobriu, você contou, você fez festa, pôs no Instagram. Foi. E quando perdeu também, você contou, Verdade. você não se fechou, você não foi pra caverna, você não se escondeu, porque a gente faz isso. Passa na cabeça da gente ir. Mas eu sabia que eu ia piorar se eu fosse pra caverna. Eu precisava ter um apoio das minhas amigas, das minhas cunhadas. Eu precisava do apoio familiar. E eu me emociono de falar porque esse amadurecimento, eu estava falando pro Felipe ontem, quando a gente estava falando sobre o que eu ia falar. Que eu entendo, assim, totalmente o que o Senhor quis gerar em mim. Não só da confiança, mas o Senhor gerou em mim, assim, aquela pérola de que eu sei, sabe, da esperança, que eu sei que o Senhor vai fazer, que Ele é fiel, sabe? Ele começou a obra, Ele é fiel e Ele vai aperfeiçoar isso na gente, e eu sei que vai acontecer, sabe? Felipe tem uma música, Maridela, né? Tem uma música, ele fala... Mesmo quando eu não vejo, o Senhor está fazendo. Mesmo quando eu não sinto, o Senhor está cumprindo. Sim. E eu me lembro que... Eu vou chorar também. Eu me lembro que logo após, né, ele falou assim para nós. Hoje eu entendo a música que eu escrevi. Logo após perder, né? Exatamente. E é muito lindo, porque muitas vezes a gente passa por situações e... Essas situações nos levam para mais perto do Senhor, né? E eu vou pegar um lencinho também. Quando a gente foi pro ultrassom e a médica falou para nós que eu tinha já expelido, saco gestacional, embrião, o nosso anjinho, e eu tava de 6 semanas. E nisso minha mãe estava comigo, o Felipe estava lá dentro, todo mundo olhou um para a cara do outro. Sabe quando dá um gelo assim na sala, gente, aquela sala. E ela falou, não sei o que aconteceu, mas você teve sangramento? Eu falei, tive 2 vezes e tal. Teve uma que eu sangrei demais, que foi quando você estava comigo e levou eu lá para o hospital. E ela falou, então você nesse sangramento, deve ter perdido seu bebê. E aí a gente foi para casa. E em nenhum momento, gente, assim, eu fiquei revoltada. Em nenhum momento eu fiquei revoltada. Eu entendia que era para acontecer tudo isso porque eu estava amadurecendo. E eu sei que eu tenho que compartilhar essa dor, que eu sei que muitas mulheres também passam por isso e passam caladas. E eu vou falar um pouco sobre isso também, porque algumas mulheres hoje, amigas, que passaram por isso e depois só veio compartilhar para mim. Não compartilhavam nem com os pais. Esse aborto prematuro, ele é muito doído, né? Porque, na verdade, as pessoas olham para você e falam, mas era tão pequenininho, não deu tempo nem de pegar amor, tipo assim. As pessoas não entendem o luto de perder um filho, que, assim, ele pode ser do tamanho de um grão de arroz, gente. Toda a expectativa criada. Você enterra junto a expectativa. O sonho gerado. Planejamentos, a datas, esperança dos próximos. Exato. Né? Porque, assim, você perdeu sem razão, né? E aí você fica pensando, será? O que vai acontecer? Será que se eu engravidar vai acontecer novamente? Aí começa a desenterrar também os medos. Aí começa... É um processo muito difícil, gente. Eu vou falar pra vocês, assim, que não é fácil. E quem passou por isso... E viver ele não é fácil, porque não. Quando você realmente quer viver, se entregar pro luto e chorar um pouco, as pessoas não entendem. Exato. Elas falam assim, nossa, mas você nem precisou fazer curetagem, tem que dar glória a Deus. Exatamente. Né? Então, Exato. assim, é tudo muito fácil. E aí a gente ouve muito as mães mais antigas, né?
Ah, nossa, eu perdi 4. Perdi 6. É assim mesmo. Tô tranquila. E eu falava, Senhor, não. Eu falei, foi seu processo perder 6. Mas assim, o primeiro foi gerado. Já foi suficiente. Amém, o Senhor. Que o Senhor quer que eu aprenda com isso e tal. E eu sei que o Senhor tá no controle de todas as coisas. E quando a gente foi pro quarto, voltamos da consulta. Eu e Felipe foi pro quarto. Eu tava bem triste, gente. Nós precisamos viver o processo de luto. Nós precisamos chorar. Assumir que você realmente está sentindo aquele luto. Exatamente. E eu fui pro quarto, assim, eu e o Felipe. Aí ele falou assim, amor, o que a gente vai fazer? Porque a expectativa tava no alto. Falou, o que a gente vai fazer? Como vai falar para todo mundo que a gente não tá mais grávida? Olha as nossas preocupações, gente. Ai, tipo, contar pros outros. Aí ele falou assim, amor, e agora? Como vai ser? E, nossa, eu já fiz plano, já queria fazer desse jeito e tal. Eu falei, amor, o Senhor tá no controle de todas as coisas. Eu falei, põe a sua canção. Aí foi quando tudo deu sentido. Eu falei, coloca a sua canção. Vamos ouvir a sua canção e a gente vai fazer uma oração. Entendendo que encerrou um ciclo e o Senhor ainda vai fazer outros ciclos novos recomeçarem em nossa vida. A promessa se cumprir, mas esse ciclo se encerrou. Eu sei que tá dolorido, eu sei que dói, mas vamos fazer uma oração de entrega pro Senhor. E aí, naquele momento, a gente colocou a canção, né? E choramos juntos, entregamos. É um momento muito marcante para mim, assim, que o Felipe colocou, assim, a mão na minha barriga. Aí ele falou assim, eu não sei se ele já partiu pro Senhor ou não, independente do tempo da gestação, mas eu quero entregar e o seu corpo vai voltar ao normal, o seu corpo vai gerar a sua promessa, não vai ficar nenhum resquício de nada, não vai ter morte aí dentro, o seu útero é de vida. E aí a gente começou a cantar, porque o Senhor deu canções para nós, mas assim, viver o que canta, gente, é muito difícil. E aí a gente começou a falar as palavras daquela canção que o Senhor tinha dado pro Felipe, assim. E a gente entendeu que a gente estava vivendo totalmente a canção que o Senhor tinha dado pro Felipe. E aí a gente orou, entregou pro Senhor. Aquele dia vivemos o luto. Ficamos guardadinhos no quarto, juntos. Acho que uns 2, 3 dias. Fomos e ficamos quietinhos. E a gente entendeu isso. O momento deles, deixa eles ficarem ali quietinhos, porque minha família é grande, né, gente? Então é bem invasiva. Você vai falar assim, eu quero ficar sozinho. Não, você não tem tanto querer assim. E vivemos esse luto. Depois contamos para os familiares, contamos para os amigos, recebemos o apoio total dos familiares. Depois compartilhei com algumas pessoas que estavam me seguindo ali, que eu tinha colocado que eu estava grávida. Depois daquele dia que eu postei tudo, que eu tinha tido um aborto espontâneo, vieram várias mulheres que sofreram caladas. Falou, eu entendo, só que eu não conseguia falar para as pessoas porque eu me sentia assim, eu me sentia, como fala, eu não consegui dar a vida. Impotente, né? Impotente, eu não consegui dar a vida total. Não consegui segurar o meu bebê. Fui eu que fiz alguma coisa. A gente sempre pensa isso, É o controle, né? entendeu? Da confiança, que a gente não confia, que é Deus que está no controle. Ele tinha algo para produzir em nós. Então, até pro ruim, a culpa tem que ser nossa. Exatamente. A glória é nossa, né? Até pra coisa ruim. Não, e tem mulheres, assim, que acham que elas são capazes de dar a vida e tirar a vida. Então, assim, eu vou... Agora é a hora do... Igual a gente estava falando, agora é a hora de eu engravidar. Mas, eu tomei isso aqui, tá vendo? Por isso que eu perdi. É porque eu não fiquei com a perna levantada. Porque eu não fiz no dia. Gente, tal. Já ouviu isso, gente? E vamos ficando paranoicas, vamos nos cobrando. E a gente precisa entender isso. E é interessante, gente, que olha como que Deus faz as coisas. Eu vivenciei tudo que a Deise estava passando e falei, nossa... Ela tá confiando em Deus, tal. E 2 meses depois eu perdi um bebê. Compartilhamos a mesma dor. Eu perdi o bebê 2 meses depois. E assim, quando com a gente é tudo muito diferente, né? Do que por mais perto você esteja de alguém, por mais que você ame alguém, quando é com você é diferente. E é interessante que a primeira coisa que veio na minha mente foi, nossa, eu acho que eu tomei um remédio. Sim. Quando eu ainda não sabia que eu tava... Porque a gente tem a mania de querer trazer a glória para nós. Sim, isso verdade. É o orgulho. Porque
Ah, mas a glória é da coisa ruim? Sim. É. Porque não atribuir a Deus o que quer que seja é você querer trazer a glória para você. Você achar que você tem esse poder, né? E quando, na verdade, eu não sabia que eu tava grávida, eu tomei um remédio que, tipo, normal, remédio, dor, sabe? Quantas histórias a gente já ouviu falar, né? Que a mulher descobre com 7 meses. Descobre lá na mesa do parto, gente. E nasce perfeito. Tá lá na academia, faz um monte de coisa, vira de ponta cabeça. E não acontece nada com o bebê. Então, gente, quando a gente tem algo para viver, assim, e ser produzido em nós precisamos ter... Toda vez que passarmos alguma situação, eu aprendi isso com a Cris, que ela fala da palavra... Não é que seja difícil, é desafiador. É um desafio. Então... A gente agora repete tudo essa palavra, né? Toda hora, a Cristiane, ela trouxe... ela é a próxima do podcast. Desafiador. Tudo é desafiador. Mas é verdade, porque a gente não quer dizer que é difícil. Porque difícil tudo é, né? Mas o desafiador torna algo que você precisa entender e gerar. Já traz a ideia de crescimento. Tipo assim, porque crescimento. Se é um desafio, então, você vai crescer. Então a gente vamos lá. Senhor, o que é pra mim aprender? Senhor, não tô falando, gente, que é fácil. Não é um pouco fácil. Quando eu passei por todo esse processo, quando a Paty foi passar por esse processo... É como se ela estivesse passando de novo. Eu revivi toda aquela dor e aí a confiança de novo. Veio e falei, Senhor vai fazer. E foi uma sequência, foi algo muito estranho, né? Que aconteceu até na comunidade que a gente frequentava. Porque eu acho que comigo e com você foram umas 4 que perderam o bebê. Tudo próximas a mim também. E tudo assim, sequência, gente. Questão de meses, semanas. E eu revivendo aquela coisa, sabe quando você falava, que Senhor... a gente comeu? Todo mundo deve ter comido a mesma. Porque a gente estava já bem... Lembrando dessa história, até hoje, o nosso choro, gente, é um choro assim de saudade do momento. Eu sei que eu vou viver uma nova estação na minha vida, igual assim a Paty tem vivido, assim, esse milagre do Senhor que tem gerado nela. Então, assim, eu sei que eu vou viver isso, só que aquele momento não volta mais. Então, por isso que eu disse que, em vez da gente, naquele momento que o sangramento, tudo, as notícias ruins, em vez, saiba, assim, aproveitar a vista, igual o sogro fala. A vista daquela estação. Senhor, eu tô vendo, assim, olha o Felipe junto comigo. Tudo, né? O Felipe comigo, ó, a família comigo, orando, intercedendo para que, sabe, a gente saia dessa situação e tal. Então, assim, eu aprendi a olhar toda a situação da minha vida, os desafios, de uma forma diferente, totalmente diferente, assim. E então, esse processo de reviver é da amiga do lado, ou da Paty, aí depois é uma discípula minha, que a gente, no discipulado, a gente tinha uma visão discipulado, e várias pessoas ali do meu lado, minha discípula, todo mundo ali, desde acabei perdendo e tal, e eu revivendo aquela dor, eu falava, meu pai, eu não sei o que eu falo para ela, porque não tem o que falar, não tem, sabe, a não ser dar o apoio. E na verdade, quando a gente produz uma pérola, a gente consegue ajudar muito as pessoas que passam pela mesma dor. Por isso que eu falo tanto sobre compartilhar. Você compartilhar a sua pérola. Porque, na verdade, a Daisy me ajudou demais nesse processo. Porque ela já tinha passado. Ela sabia exatamente a dor que eu estava passando. Então, ela falou assim, pode chorar. Quando ela falou isso, todo mundo tá falando para mim, não chora não. Vai dar tudo certo. Cuidando de mim, entendeu? Só que assim, eu não precisava ouvir não chora não. Eu precisava ouvir o pode chorar, põe pra fora. Era isso que eu queria. É verdade. E aí, a visão também da outra mulher muda, porque a gente fala... Quando as pessoas começaram a compartilhar comigo no Instagram, foi uma coisa assim, cunhada, eu fiquei chocada, de verdade. Imagina. Até semana passada. Vieram compartilhar pra mim. Comigo também. Eu descobri pessoas que eu nunca imaginei que tivesse perdido. E aí, na hora só que eu... contou porque eu compartilhei que eu perdi. Exatamente. E aí, quando eu comecei... Porque eu tinha comentado no Instagram alguma coisa sobre isso, que eu não tinha perdido, que dá uma palavra muito negativa. Mas que eu tinha devolvido. O Senhor me deu um presente e eu devolvi pro Senhor. E quando eu falei isso... A pessoa chegou em mim e falou assim, eu também passei por um processo, mas eu não tenho coragem de falar e tal. Aí eu falei, meu Deus, como você é forte, amiga. E aí eu comecei, e hoje eu olho pra ela e falo assim, nossa, que força que você tem.
por ter passado por tudo isso, sabe? Por ter ainda, sabe, não desistido ainda de gerar o seu milagre e tal. Então, assim, é muito bom a gente compartilhar, porque esse compartilhar cura, esse compartilhar não é que somos melhores ou não, mas é que rola identificação, sabe? Empatia, né? Identificação. Então, é muito legal, assim, a gente compartilhar essas pérolas. Obrigada por você estar abrindo esse espaço. Obrigada, de verdade, cara, pra por gente. ter aceitado vir aqui. Eu sei que é muito difícil para nós falarmos das nossas dores, né? Revisitar esses momentos. Mas é muito importante. Muito. Deus tem ardido isso no meu coração. E eu sei que não é só no meu. Eu sei que tem muitas mulheres que falam, nossa, eu queria falar, mas eu não sei como começar, eu não sei por onde. Então, assim, que você tenha aqui uma porta aberta. Então, se você tem uma pérola que você quer compartilhar, que você entende que pode ajudar outras mulheres, nós estamos aqui de portas abertas. Então, pode me procurar, pode me chamar, a gente vai combinar. Eu quero que esse lugar realmente seja uma porta aberta, uma possibilidade de compartilhar, de crescimento, porque eu sei que as minhas pérolas sozinhas vão ajudar, mas não tanto, né? Mas talvez a sua pérola pode alcançar pessoas que as minhas não vão alcançar, como eu tenho certeza hoje, Daisy, que as suas pérolas hoje, essa pérola de confiança em Deus, que a gente vê nitidamente a quilômetros de distância, que foi gerada em você e no Felipe, vão alcançar pessoas que as minhas pérolas não alcançariam. Amém. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter compartilhado tudo isso. Obrigada a você, obrigada por tudo, por esse apoio às mulheres, apoio a entender esse processo de gerar a pérola. Obrigada por ser esse instrumento. É isso. Fiquem com Deus. Pessoal, semana que vem tem mais. Não percam. Podem começar a seguir a gente aqui no canal no YouTube. Que, se Deus quiser, a gente ainda vai falar muito dessa evolução, desse crescimento que Deus tem proporcionado a nós. Fiquem com Deus.